Fala, Tricolada, tudo tranquilo? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. O negócio é o seguinte, o Fluminense tem 5 jogos, aí os próximos 5 jogos do Fluminense são bem interessantes. Desses 5, 3 são contra times da zona de rebaixamento, estão lá na zona do agrião, lá com a corda no pescoço. São eles, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude, desses próximos 5 jogos. Momento importante do Campeonato Brasileiro, nesses 5 jogos, o Fluminense ter uma quantidade, já pensou 4 jogos, ou até os 5, o Fluminense vencendo, torcendo para o tropeço do Palmeiras, porque nos próximos 5 jogos do Palmeiras, que eu saiba, tem até um clássico contra o São Paulo. O Palmeiras vai pegar o São Paulo. Pode ter um tropeço aí, a gente vai estar na torcida, por isso o Palmeiras também pega o Atlético Mineiro, que é um jogo encardido. Então o Fluminense tem que fazer a parte dele. Desses 5 jogos, 3 contra times na zona de rebaixamento. Não é possível que esse time do Fernando Diniz, da forma que joga, com o treinador que tem, com a qualidade de nossos jogadores, o Fluminense vá ressuscitar defunto nessa hora do campeonato. Chega disso acontecer, isso aconteceu em outras temporadas, não espero que isso não aconteça agora, justamente no segundo turno, quando a gente está brigando pelo título. Então o Fluminense tem essas obrigações aí contra esses times na zona de rebaixamento que estão muito mal no Campeonato Brasileiro. Então vou passar para vocês os próximos 5 jogos do Fluminense para você entender que a tabela está favorável nessa arrancada aí que o Fluminense precisa ter. Beleza? O Fluminense vai ter 8 dias de preparo para o próximo jogo contra o Juventude, que é numa quarta-feira, dia 28 de setembro. É o último jogo no mês de setembro, às 19 horas no Maracanã. No primeiro turno a gente se ferrou, porque estava tudo alagado. A gente praticou um outro esporte, polo aquático. O Fluminense era até forte no polo aquático, mas não tinha condições de fazer 3 pontos jogando lá contra o Juventude. E era barbada. O Fluminense ia ganhar esse jogo tranquilo, o Fluminense já estava bem e o Juventude já estava mal. Mas infelizmente, por causa do tempo, o Fluminense não conseguiu esses 3 pontos. A diferença da gente para o Palmeiras poderia ter sido menor. Um jogo que esses 3 pontos é de se lamentar. Mas no segundo tempo não tem desculpa. É Maracanã, Fluminense bem contra o Juventude. A gente vai ter 8 dias para a gente se preparar aí, procurar um zagueiro. O David Duarte voltou a treinar, porque a gente tem o desfalque do David Braz e do Manuel, que foram expulsos no jogo contra o Flamengo. Então o David Duarte voltou a treinar, a gente vai preparar ele aí para daqui a 8 dias ele entrar em campo contra o Juventude no Maracanã e conquistar esses 3 pontos. Aí o próximo jogo é um pouquinho mais complicado, que é contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, no dia 1º de outubro. O primeiro jogo do Fluminense no mês de outubro, num sábado às 15 horas. 15 horas, não sei por que a CBF botou 15 horas. É um jogo complicado, porque é no Mineirão, é fora de casa e é contra o Atlético Mineiro. Mas o Fluminense se dá muito bem contra times grandes, times de topo de tabela, times com bons jogadores. O Atlético Mineiro não vai jogar nas falhas do Fluminense, o Atlético Mineiro não vai jogar na defesa, o Atlético Mineiro deve jogar aberto. Então vai ser trocação e se deixar o Fluminense jogar, vocês sabem o que aconteceu com o Flamengo. Deu espaço para o Fluminense faz o seu jogo e tem plenas condições de vencer o Atlético Mineiro jogando no Mineirão, e o Atlético Mineiro não vem bem. Desde que trocou de treinador, chegou o Cuca está com dificuldade de encaixar o time. Problemas com o Hulk, contusão, perderam o Arana, que é um bom lateral esquerdo. Então o Atlético ainda não se encontrou, então o Fluminense pode ter uma sequência de 2 vitórias. Vencendo o Juventude em casa no Maracanã, vencendo o Atlético Mineiro fora de casa, aí, meu amigo, a pipa do Fluminense vai estar lá no alto, só dando braçada. Aí o terceiro dessa sequência de 5 jogos é contra o Atlético Goianiense. Mas é jogo fora de casa, é lá no Antônio Ascioli, numa quarta-feira, dia 5 de outubro, às 19 horas. O Atlético Goianiense é um time arrumado, mas está numa fase ruim. O Atlético Goianiense é o vice-lanterna, é o penúltimo colocado do Brasileirão, na 19ª colocação, com 22 pontos. Então não tem nada de ressuscitar defunto. É atropelar o Juventude jogando no Maracanã e pegar o Atlético Goianiense lá, jogando fora de casa e vencer também. O Internacional, na última rodada, pegou eles lá no estádio deles, o tal de Antônio Ascioli, e o Internacional fez os 3 pontos. É essa. Eles também vão precisar se abrir para o jogo. Estão na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, e vão precisar sair para o ataque. Jogando em casa, vai ter espaço e o Fluminense tem que fazer o seu jogo. Não mudar disso. O Fernando Diniz falou isso até na coletiva, que ele ficou orgulhoso dos jogadores, porque os jogadores do Fluminense não saíram da sua proposta de jogo. E qual é a proposta de jogo do Fluminense?
posse de bola, jogar o seu futebol ofensivo, que é muito agradável aos olhos de quem vê. Então, o Atlético Goianiense, jogo fora de casa, depois o jogo contra o Atlético Mineiro. Aí o Fluminense vai pegar o América Mineiro no Maracanã. E o América Mineiro é um time um pouquinho mais organizado, está em 8º lugar, mas o Fluminense tem que tá jogando em casa, irmão. Você jogando em casa, nessa fase do campeonato, no segundo turno, brigando pelo título, você jogando em casa, você tem a obrigação, certamente vai estar lotado o Maracanã, você tem a obrigação de fazer 3 pontos, ainda mais contra o América Mineiro. Ele estando bem ou mal, ou mais ou menos, obrigação do Fluminense vencer o Juventude no Maracanã, obrigação do Fluminense vencer o América Mineiro jogando no Maracanã. Você entra no ponto corrido, você já sabe que os jogos em casa você tem que vencer, porque você acaba se atrapalhando no final das contas. Então são essas obrigações aí, e esse jogo no dia 9 de outubro, num domingo, às 18 horas no Maracanã contra o América Mineiro, o Fluminense tem plenas condições de sair vitorioso. Aí, para fechar essa sequência de 5 jogos que o Fluminense tem pela frente, nessas próximas rodadas, o Fluminense fecha essa sequência de 5 jogos contra o Avaí fora de casa. E o Avaí é um desses clubes que, neste momento que eu estou fazendo esse vídeo, se encontra na zona de rebaixamento, em 17º lugar do Brasileirão. Mais um jogo que, mesmo jogando fora de casa, o Fluminense tem a obrigação de sair vitorioso. Pelo futebol que vem jogando, pelo treinador que tem e pela posição na tabela e a exigência de se manter sempre ali próximo do Palmeiras, esperando um tropeço dele. Então, mesmo jogando contra o Avaí, jogando fora de casa, o Avaí se encontra na zona de rebaixamento e o Fluminense tem a obrigação e tem as plenas condições de sair vitorioso lá da ressacada no domingo, dia 16 de outubro, às 19 horas. E torcer, como eu disse, Palmeiras tropeçar contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras vai jogar, se eu não me engano, esse jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo fora de casa também. O Palmeiras vai encarar o Atlético Mineiro no Mineirão. O Palmeiras vai jogar fora também contra o Botafogo. Quem sabe o Botafogo faz uma graça aí, jogando no Engenhão. E depois fecha com São Paulo, um clássico. O clássico é complicado, não tem favorito. Palmeiras e São Paulo, num clássico pode dar muito bem o São Paulo, que está numa fase boa, finalista da Copa Sul-Americana. A gente fica na torcida pelo tropeço do Palmeiras. Mas para isso, nesses 5 próximos jogos do Fluminense, contra a Juventude, em casa, Atlético Mineiro fora, Atlético Goianiense fora, América Mineiro no Maracanã e Avaí jogando fora, acho que o Fluminense tem plenas condições, na minha opinião, de conseguir uma grande maioria de vitórias, aí, no mínimo 4 vitórias, para o Fluminense entrar de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Quem sabe 5 vitórias. Aí seria um cenário fantástico. Então é isso aí, mas para isso o Fluminense tem que fazer a parte dele. Deixe sua opinião aí, quantos desses jogos aí, desses 5 jogos, o Fluminense vai sair vitorioso, se você concorda com a minha opinião. Deixe sua opinião, que é importante a gente trocar uma ideia. Belezinha? Deixa o like, se inscreva no canal, tamo juntos, até o próximo vídeo. Fui!